em campanha de missões, nós estamos refletindo a nossa realidade denominacional. Nós batistas amamos missões, amamos ver o povo consagrado e completamente rendido ao Senhor, e nós estamos pensando então no tema proposto pela nossa Junta de Missões Mundiais, completando a missão. Então eu convido você a abrir o texto da divisa, lá de Mateus capítulo 28, Pela manhã eu falei a respeito do Evangelho e da proclamação do Evangelho também, da proclamação, e agora nós pensaremos sobre o tema completando a missão. Mateus capítulo 28, eu leio o verso 19 e 20, também conhecido como a Grande Comissão. Você pode abrir aí na sua Bíblia, no seu smartphone. Se você estiver do lado de alguém que não tem o texto, você pode mostrar também, ou está aqui na tela, tá bom? E por reverência eu peço que os irmãos se coloquem em pé, por favor, para a leitura da Sagrada Escritura. Antes da leitura, deixa eu fazer uma pergunta. Eu que estou passando mal ou está quente? Está colando aqui. Está abafado mesmo? Está aí? Então tá bom. Eu falei, será que eu que estou passando mal e não estou sabendo? Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem essas coisas aos seus discípulos, e ensine os discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quero sublinhar essa frase. Lembrem-se disto: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse isso? Jesus. Ele está conosco. Repete comigo: Jesus está comigo. De novo: Jesus está comigo até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai Santo, Pai Justo, fale ao nosso coração, mude o nosso coração, molde o nosso coração, transforme o nosso coração e faz-nos ver a realidade de pessoas que ainda não conhecem a beleza e a maravilha do Teu Evangelho. Permita, ó Deus, que a nossa igreja, assim como nós cantamos, possa marchar diante das trevas, com ousadia, com intrepidez, e anunciar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é a nossa esperança, que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, abençoe as nossas crianças, aprendendo da Tua Palavra, e abençoe todos nós, os adultos que aqui estamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode tomar seu assento, se acomodar. Vocês que me acompanham e me ouvem há muito tempo já sabem que eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras e entender um pouco como as palavras funcionam. E nesses últimos anos, a partir de umas referências e de contato com algumas pessoas queridas e próximas a mim, os irmãos me acompanharam na minha situação de saúde, e aí então eu pude aprender outras coisas. E a minha médica, minha ovelha querida, ela sempre falava assim para mim, a minha psiquiatra, falou: pastor, nós precisamos ressignificar as palavras, tentar encontrar os significados. E aí então eu fui fazendo uma trajetória, uma caminhada, e reaprendendo ou reorganizando o significado de algumas palavras dentro do meu coração. Eu confesso que quando eu recebi o material da Junta de Missões, eu fiquei um pouco apreensivo, ou talvez preocupado, quando a missão fala o seguinte: completando a missão. Aí quando eu ouvi e vi o tema de completar, automaticamente a minha mente foi levada para pensar, se nós precisamos completar é porque a missão não foi completamente
realizada. Por exemplo, o nosso prédio, a nossa construção superior, não está completamente pronto. Está quase pronto, mas não está pronto. Então nós precisamos completar aquilo que falta. Mas aí então, pensando, estudando a etimologia da palavra, porque completar também traz o sentido daquilo que a gente faz e uma outra pessoa faz. Então eu vi que a Junta de Missões Mundiais foi muito proposital para desafiar a igreja, ou o povo batista da nossa nação, a pensar na obra missionária como uma obra missionária que ainda está incompleta. É claro que Jesus completou a sua missão lá na cruz do Calvário. É claro que Jesus é o vitorioso. É claro que Jesus venceu a morte, derrotou o diabo, quebrou todas as cadeias, condenou o diabo. É claro, isso é ponto pacífico para nós. Não precisamos discutir e nem conversar sobre isso. Agora, a ideia aqui de completar a missão traz o sentido de que nós precisamos dar continuidade à missão. É nesse sentido. Não é no sentido de que nós vamos fazer aquilo que Jesus deveria ter feito. Não, nada disso. A ideia é de dar continuidade. Não sei se você já pegou algo para fazer que estava já começado por alguém, e você então precisa conhecer bem a pessoa que começou o trabalho para dar sequência na obra. Quando eu cheguei aqui na Nova Canaã, nós tínhamos metade do prédio superior construído e nós tínhamos o desafio de construir a outra metade. Então a minha conversa com o irmão José Maria e depois com o irmão Mário foi o seguinte: como a gente vai unificar o prédio e dar sequência? Como a gente vai dar continuidade? Então essa é a proposta de continuidade. E aí então, Deus invade o meu coração e Deus tem usado muito algumas situações do cotidiano para falar ao meu coração. Não sei como Deus fala no seu coração, mas comigo, sempre nas conversas. Foi, Edelson, no carro ontem? Dia desses eu confesso que estava apreensivo e um pouco preocupado com o futuro da igreja, lá na frente. Quem me conhece sabe disso, eu vivo pensando lá na frente. Daqui 10 anos, 15 anos, o que será da Nova Canaã? Alguém falou assim, mas quantos anos você terá? Aí meu mentor falou assim, daqui 15 anos, que é a sua preocupação, quando? Aí eu comecei a fazer a conta, falei, Aí conversando com Natália, meu filho muito perspicaz, ouviu a história. Papai, ser pastoreado por uma criança, né? Para que essa preocupação? Não é, meu filho, aqui eu fui chamado pelo Senhor para cuidar da igreja de Deus e me preocupo com a igreja de Deus, com o futuro, com as ovelhas que eu já cuidei, com as pessoas que passaram na minha mão. Aí Timóteo olha para mim e fala assim, fique em paz. Fique em paz. Deus vai completar a missão. Ah, vai, filho, vai. Agora, fique em paz também, papai, porque você não colocou, aí eu chorei, eu não aguentei, o nome de Timóteo à toa, né? Eu falei assim, é verdade, meu filho. Você sabe que Timóteo é um pastor. Eu falei, então, papai, depois lá na frente eu vou ajudar a cuidar das igrejas por onde você passou. Eu chorei, entendi o que é completar a missão. Completar a missão é dar continuidade, é entender que Jesus fez tudo por nós, realizou a grande missão de redenção e deu para nós o privilégio de falarmos do nome dele, de plantarmos igreja e de avançarmos. Nem os anjos tiveram tal privilégio e nós temos o privilégio de falar de Jesus, anunciar Jesus e dar o quê? Continuidade, completar a obra no sentido de fazer com que a obra continue avançando. E nesse primeiro momento eu já te provoco, Deus pode contar com você.
Deus pode contar com os seus dons, Deus pode contar com a sua casa, com a sua família, com a sua saúde, com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua casa, para completar a missão. Sim ou não? Pensa, não responde. Tem algumas que eu peço para vocês responderem, outras não. A ideia então aqui é o seguinte: até que Ele venha, nós temos uma agenda, e a nossa agenda é divulgar o Evangelho, falar do Evangelho e mostrar a seriedade de uma vida sem Jesus. Gosto da definição do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte: o inferno fica no final de uma vida sem Jesus. Onde é o inferno? O inferno está no final de uma vida sem Jesus. Particularmente tenho o privilégio de acompanhar como pastor pessoas em todos os momentos da vida. Não sei se você parou para pensar nisso. O pastor, ele está no casamento. Já recebi, eu tenho mais 5 casamentos esse ano, que eu já sei, para celebrar 5. Coisa boa celebrar casamento, coisa boa. Quando um nenenzinho chega e nasce, eu estou lá. Depois do médio da família, eu sou o primeiro. Pego o nenenzinho, aquele cheirinho de nenê. Fala, vem para mim um sanção aí, nenenzinho. Quando alguém troca de trabalho, fala assim, pastor, recebi uma promoção, estou lá. Quando a família está desempregada, lá estou. Quando alguém está no PA, lá estou. Mas agora, um dos momentos mais marcantes para mim é quando eu estou no velório. É muito bom celebrar a Deus no velório de alguém que partiu com o Senhor, alguém que viveu para Jesus, alguém que se entregou na missão de Jesus. E aí você olha a pessoa, na realidade você olha o corpo da pessoa, e como ela partiu? Como? Em paz, semblante assim em paz, porque ela tem certeza, ela tem convicção de que naquele exato momento ali só está o corpo, mas a sua alma, o seu espírito voltou para Deus. Ela partiu em paz, ela sabe o seu futuro. Agora é tão triste quando eu sou convidado pelo sistema aqui de velório da nossa cidade. Olha, pastor, não tem ninguém da família, não tem um líder religioso, o senhor pode dar uma palavra de consolo para a família? Posso. Aí eu chego lá, e a pessoa que não tinha Jesus, você vê no semblante dela, deitada no corpo inerte, que ela está na angústia, porque ela não sabe, ela não tem nenhuma convicção do futuro dela, do destino final da sua vida. E eu gosto então de pensar na grande comissão, como essa ênfase de Jesus falando o seguinte: essa missão é urgente, porque céu e inferno, amados irmãos, não são temas para a gente levar na brincadeira. Nós não podemos pensar nessas realidades ou no destino final de uma vida como se fosse simplesmente piada, ou levar as coisas de uma maneira muito leviana, como infelizmente muitas pessoas na nossa nação levam a vida, sem pensar no futuro, ou pensam e resumem a sua existência somente no aqui e no agora. E veja que a grande comissão está mostrando que Jesus será honrado, glorificado e conhecido em todas as nações. O Antigo Testamento diz que as nações anseiam pelo Messias. E aí Paulo vai dizer para nós que um dia, querendo ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns para a redenção final, e outros terão que confessar Jesus, mas terão um outro destino. Então veja como a grande comissão, essa ideia de completar a missão, é muito importante para nós. Agora, olhando para o texto que nós temos de Jesus, ele começa com a expressão portanto. Acompanhe comigo aí no texto, verso 19. Agora, se nós conhecemos o Evangelho de Mateus, nós estamos entendendo que esse é o último discurso de Jesus. Portanto,
Ou seja, Jesus aqui está resumindo toda a aula dele, todo o sermão dele, todo o ministério dele. Então Jesus está falando o seguinte: se tem uma coisa importante, assuma o resumo, o conteúdo da mensagem que eu vim trazer nesse mundo é o seguinte: ide, vão para o mundo. Se fosse os jovens, ia falar assim: cai para dentro, vá trabalhar, vai de encontro às pessoas, vão para o mundo, ide por todos os lugares, encontre todas as pessoas. Agora, faça discípulos. É muito interessante que a nobre missão da igreja e do povo de Deus é fazer discípulos, é levar as pessoas a seguirem a Jesus. O problema é que nós queremos fazer cópias da nossa própria vida. Nós não podemos e nem deveríamos desejar fazer cópias da nossa vida. Dia desses alguém perguntou assim para mim: olha, você está treinando alguns jovens pastores para o ministério, o que você exige deles? Tem dois aqui me olhando, né? Falei: eu exijo que eles sejam melhores do que eu, senão não entra comigo. Se querer me imitar, está cancelado, está fora. Porque eu não posso fazer uma cópia de mim, eu tenho que fazer uma cópia de Jesus. Eu não posso fazer as pessoas confiarem em mim, porque eu sou falho, sou pecador. Eu preciso levar as pessoas a confiarem em Jesus. Eu não posso levar as pessoas a confiarem no nome e no slogan da Igreja Batista Nova Canaã. Não, eu preciso que as pessoas confiem no reino de Deus. Ou seja, aqui que eu estou querendo dizer à igreja que nós precisamos fazer discípulos, pessoas que sigam a Jesus. E fazer discípulos é ensinar um ofício, é ensinar uma profissão. Assim como eu já disse, a expressão do grego que é matetês, é aquela ideia de passar um ofício ao longo do tempo. Quem aqui tem mais de 40 anos? 40 mais, 50. Como você era um alfaiate, ou como você se tornava um alfaiate? Gente, de verdade, essa semana eu precisei fazer barra de calça. E lá na minha cidade eu tinha um alfaiate que desde criança me conhece. Ele olhava para mim e falava: você está com a cintura tamanho tal. Hoje falaram que eu estou meio, como que chama aí? Meio, é o remédio, né? Aí eu falei assim: eu preciso de um alfaiate. Aí minha tristeza, quase você não encontra mais os alfaiates. Eu liguei para meu pai: meu pai, tem aquele sujeito lá? Existe. Ele está idoso, está lá. O dia que você vier aqui a gente vai lá. Aí eu falei assim: mas quem que vai ser o próximo alfaiate? Aí meu pai falou assim: não tem mais, está em extinção, porque ninguém quer mais aprender o ofício. E como você se torna um alfaiate? Hoje a gente precisa explicar, né? Alguém não sabe o que é um alfaiate? Aí o alfaiate, aí o camarada entra como auxiliar do alfaiate, pega o rolo, tem aquele gizinho, lembra do giz? Giz, aí você vai lá fazer uma reparação na sua roupa, ele vai lá medir, ele põe aquele alfinetinho, eu sempre tomava uma espetadinha, coloca lá, ele vai olhando, aí ele vê o jeito que o camarada pega na tesoura, tem um jeito de cortar o tecido, ele vai aprendendo, depois ele senta na máquina, ele vai aprendendo, e depois de 5, 10 anos, ele aprendeu o quê? O ofício de alfaiate. Assim também era com a costureira, assim era com o marceneiro. Como que você vai entalhar uma madeira? Você precisa ficar horas, dias olhando. Como você se tornava um mecânico? Na minha época, a gente queria ganhar um dinheiro e o nosso pai falava o seguinte: vai numa oficina mecânica. A gente lavava a peça com combustível, ficava lá lavando peça. O mecânico estava lá debaixo lá do carro e falava assim: traz o macaco. Aí você vinha com o macaco. Chave 10, pegava a chave 10. Chave Phillips, você trazia, você ia olhando, troca essa borracha. Depois de um tempo, os meus amigos se tornaram mecânicos. Então você vai aprendendo um ofício.
O que Jesus está falando para nós é o seguinte: nós precisamos ensinar as pessoas a cumprirem esse ofício, aprenderem o ofício. E qual que é o grande ofício da vida, se não seguir os passos de Jesus? Isso é fazer discípulos. É levar as pessoas a imitarem a Jesus, a seguirem os passos de Jesus, a viverem como Jesus vivia. Por exemplo, se Jesus vivesse na nossa sociedade contemporânea, ele seria agitado ou Jesus seria calmo? Será que ele estaria nesse frenesi, nessa loucura, ou ele estaria na polpa do barco, dormindo? Isso não nos ensina nada? Será que Jesus estaria preocupado com todas as demandas políticas e preocupação com as questões sociais, ou ele estaria confiando que o Pai daria para ele a oportunidade de multiplicar todas as coisas? E isso não nos ensina nada. Como nós pensamos hoje, como nós raciocinamos, como nós vivemos a nossa construção de mundo. Se somos discípulos de Jesus e se queremos fazer novos discípulos de Jesus, devemos ensinar as pessoas a serem como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. E aí Jesus vai falando para nós de todos os temas. Agora, discípulo é aquele que imita. E às vezes, irmãos e irmãs, às vezes nós nem percebemos que nós estamos ensinando, mas nós estamos ensinando o tempo inteiro. Até coisa que a gente não quer, infelizmente a gente ensina, porque as grandes matérias da vida a gente aprende por observação. Tive uma conversa séria com meu pai, falei assim: pai, estou preocupado com meu filho. Tem algumas coisas, algum jeito, algumas falas, que eu faço de tudo para me controlar na frente dele. E ele fala igualzinho a mim. E aquilo não me agrada. Eu não quero que ele sofra como eu sofro. Eu não quero que ele seja como eu sou. Aí meu pai olha para mim e fala assim: mas ele está absorvendo tudo do jeitinho que você é. Quem é que acha que eu sou agitado? Eu falei para meu pai: falou, onde que eu desligo, Timóteo? Meu pai falou: você era assim. Aí minha mãe: não, na cozinha. Pior, muito mais agitado. E hoje eu estou calmo, não estou calmo, Natália? Cleusa, do que eu já fui? Bastante, imagina. Que isso? Que laço. A gente ensina e as pessoas vão aprendendo por imitação. Aí ele vai andando, eu falo assim: olha, o camarada anda igual eu. Ele para do mesmo jeito, ele gesticula com a mão do mesmo jeito. E a pergunta foi: com quem que ele aprendeu? Foi comigo. Então o que nós precisamos entender? Que as pessoas precisam aprender e serem cópias de Jesus. O que é um cristão, senão uma cópia fidedigna do Cristo? Eis aí um cristão, ou seja, eis aí uma pessoa que age, que pensa, que tem a mesma visão que Jesus tinha do mundo. Isso é um discípulo. E um discípulo de Jesus não está preocupado com tantas demandas que nós estamos. E por isso nós precisamos completar a missão, entender que o discipulado é um processo de se tornar semelhante a Jesus e imitá-lo em todos os sentidos. Quer ver? Um exemplo, só vou dar um. Perdão. Como perdão é difícil para nós, sim ou não? C.S. Lewis fala isso. Você fala do perdão até você não precisar perdoar. Vá perdoar alguém para você ver como é duro o perdão. E como Jesus se relacionava com as pessoas que precisavam de perdão? Como? Lembra a mulher? Jesus começa a escrever lá o pecado da turma na areia do templo. Os caras com as pedras na mão querendo mandar na mulher. Só fica Jesus e a mulher. Eu falei: mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor.
falar uma coisa para você, eu vou te dar um veredito. Eu, como manifestação da graça de Deus, também não te condeno, não. Ah, é, Senhor? É. Mas também você não vai viver mais desse jeito, não. Você está perdoada, mulher, vírgula. Mas muda de vida. Vai e não peques mais. Mulher samaritana quis elevar o tom com Jesus e conversar sobre teologia. Não, é o que adora. Vocês falam que adora em outro lugar. Aí Jesus falou: ah, é assim? Você quer falar de adoração, mas você tem uma vida hipócrita? Eu vou dar um jeito nessa prosa aqui. Faz o seguinte para mim: vai atrás do seu marido, porque homem conversa com homem dentro da nossa cultura. E você está querendo conversar comigo em assuntos complicados, e assim, eu preciso conversar com o seu marido. Que Jesus, na sua presciência, sabia que ela não tinha marido. E Jesus ainda fala para ela: ó, você teve 5 casos, que não posso nem chamar isso de casamento. E aí Jesus conversa com ela, toca nela, abençoa ela, ela é transformada pelo Evangelho, e uma aldeia de samaritanos todos se convertem, porque ela se tornou o que, irmãos e irmãs? Uma cópia fidedigna de Jesus. Aí o cristão recebe o perdão de Deus e não consegue perdoar as pessoas. Como que está na oração do Pai Nosso? Perdoar-lhes também as suas ofensas. Olha a condicional: assim como fazer discípulo demora tempo, não demora? Demora. Porque a ideia do Novo Testamento é que nós precisamos ter muita paciência com as pessoas. Agora, nós vivemos em uma época de não paciência. E porque não temos paciência, nós não conseguimos entender os processos da vida das pessoas. Nós queremos tudo para ontem, não é assim? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser de um dia para a noite. Você quer uma pizza agora. Aí a pizza está demorando, você fala assim: nossa, que demora agora, quer ver? Lição de casa: pega o trigo, prepara a massa, pega aquele rolo, abre a massa, põe o ingrediente, você vai ver o tempo que demora. A gente quer tudo pronto, a gente quer um discípulo extremamente pronto, encaixotado, ele não vai errar mais. Lembra de Pedro? Quem olhava para Pedro falava: ai, mudou, nova criatura, abandonou tudo. O que Pedro abandonou? A sociedade, o barco, o passado, para seguir Jesus. Aí a gente olha para o Novo Testamento e fala assim: nossa, Pedro agora é uma nova criatura, uma pessoa transformada. Quando Jesus está plantando a igreja, o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, o mesmo Pedro. E lá no final do Evangelho, o texto vai dizer para nós que simplesmente ele abandona Jesus. E o galo vai cantar quantas vezes? Ele volta a pescar, lembra? Ele volta para a sua vida de outrora. Até que Jesus chega lá para ele e fala assim: Pedro, o que está fazendo aqui, meu filho? Tu me amas, Pedro? Lembra aquela conversa? Eu vou pregar sobre ela qualquer dia desse. Aí, imagina Jesus olhando para ele: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, o que você está fazendo aqui na beira da praia? Vai pastorear os meus cordeirinhos. Vai cuidar daquilo que eu te dei como missão. Eu falei para você que você não seria mais pescador de peixe, mas você seria pescador de homens. Eu já mudei o curso da sua história. Agora cumpra a missão, complete a missão. Agora veja que Jesus tem muita paciência para cuidar de Pedro. Sim ou não? Ele tem a mesma paciência comigo e com você. Glórias a Deus, aleluia. Lembra do tal do Tomé? Faltou na primeira assembleia, primeiro culto, pós-ressurreição, ele estava lá ou não estava? Só tinha pergunta difícil para Jesus, tal do Tomé. E Jesus volta só para resgatar o Tomé que era incrédulo. Tomé, você está com dúvida? Põe a mão aqui, ó, veja aqui, ó. Foi por aqui que passou o prego. Foi por aqui que eu demonstrei para você e para toda a humanidade, Tomé, que eu amo vocês. Eu fiquei lá estendido. Olha aqui.
nos meus pés, onde passou a lança. Olha aqui do lado aqui, onde o soldado com a vara e a lança na ponta furaram os meus rins. Olha aqui, está aqui a prova, Tomé, porque Deus não deixa ninguém para trás. Guardem isso, só vai para o inferno quem quer, porque Deus ama a todos e a igreja precisa anunciar o amor de Deus para todos, sem distinção, sem acepção de pessoas, e nós precisamos fazer discípulos. Agora, a ideia de fazer discípulos passa pelo processo de conversão. Você se lembra do dia da sua conversão? Ou dos primeiros passos da sua conversão? O meu tempo já acabou, mas vocês estão comigo ainda? Vocês têm mais 10 minutinhos? Tem? Opa, eu vi 20. Oh, glória a Deus. O pessoal lá na igreja do pastor Bruno ficou bravo comigo, que eu preguei meia hora. A minha irmã lá falou assim: não, pastor, próxima vez que o senhor vier aqui, a gente quer 1h30 só de mensagem. Eu falei: irmã, tem que conversar com o pastor aí. Aí chegou a mensagem para mim essa semana. Já fui convidado para ser orador do aniversário da igreja. Aí o Bruno falou: tem uma irmã aqui que falou que você tem que ficar na casa dela. Eu falei: legal. Fala para ela que eu vou pregar no sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Ela falou: combinado. Mas é assim, quando a gente fala de uma nova criatura, é necessário nascer de... Então veja, eu e você ficamos muitos anos na nossa vida comum, sendo aliciados e sendo bombardeados com os pecados, com as questões do mundo, e aí a gente se converte, e a Bíblia vai dizer para nós que nós nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente, espiritualmente falando, a gente se torna o quê? Não, eu quero a expressão exata. Não, é isso aí, mas eu quero a expressão. Quando você nasce, você já nasce andando? Você nasce como? Um bebê, isso que eu queria, um bebê. Por exemplo, quando o Timóteo nasceu, a médica na primeira consulta falou o seguinte: vocês têm, é uma amiga nossa, irmã em Cristo, né, da nossa igreja lá e tal, falou assim: vocês têm alguma dúvida? Lembra, Natália? Eu falei: ô doutora, mas que história é essa de mamar a cada 3 horas? Nunca tive filho. Ela falou que podia perguntar. Perguntei. Ela falou: é 2h30, tá? 3 horas quando, né? Eu falei: é mesmo? Tudo isso? É. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. O que a gente dá aí de suplemento para ele? Nada. 6 primeiros meses é só o leite, mais nada. Falei: como assim? Nem uma chuquinha com água, suquinho de laranja? Falei: misericórdia, não pode. Não pode. Porque você precisa entender que ele está nascendo agora, o organismo dele está em formação, e depois você vai começar. Eu falei: ô doutora, eu já estava imaginando eu raspando uma pera, uma banana amassadinha com mel. Eu falei: não, ele vai passar mal, não pode. Aí, com 10 meses, o sujeito começa a querer andar, engatinhar. Em uma semana ele ficou de pé durinho. Ela não sabe ainda até hoje, mas eu segurava nele e falava: vai meu filho, anda. Aí foi um camarada, com 11 meses ele tinha, na minha casa onde eu morava, trocar uma lâmpada. Aí eu estou lá ajudando o sujeito a trocar a lâmpada, um eletricista tipo Rafael. O cara subiu na escada, trocou a lâmpada, aí ele foi embora, eu paguei ele, desconfiado que eu era, subi para ver se ele tinha feito o serviço, e o Timóteo estava lá. Quando eu voltei, onde que ele estava? Em cima da escada. Tem foto, até hoje, né, Natal? Falei: que loucura. Agora, naquela fase que ele estava começando a engatinhar, eu não podia imprimir nele um ritmo de caminhada, correto? Por que para as novas criaturas a gente imprime o ritmo que nós já temos e não entendemos os passos dela? Por exemplo, uma pessoa acabou de se converter, ela já tem a mesma maturidade de vida que eu e você temos? Sim ou não? Não. Uma pessoa, por exemplo, que viveu, vou pegar uma situação bem hipotética, 30 anos no alcoolismo, por exemplo. O cara fumou 50 anos.
Aí se ele vem para Jesus, ele se converte e ele dá uma tropeçadinha, a gente faz o quê? Vocês pensaram que não tinha exortação, né? O que a gente faz? Ah lá, tá vendo, não sei o que, tal, errou, falou, não sei o que. A gente não tem o que? Paciência para entender o processo de Deus na vida dele. Ninguém nasce pronto ou nasce. Agora, a nova conversão vai transformar o sujeito, a pessoa vai sim, mas nós precisaremos de muito cuidado, de muita atenção e de muito investimento nessa vida. E aí a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vez ou outra alguém dá uma recaída, quem nunca? Vez ou outra na ceia você vê a pessoa chorando, você fala assim, e aí? É um pecado que ela está confessando diante do Senhor. Isso é igreja. Discipulado. E discipulado demora. É tão engraçado as pessoas nessa sociedade tudo imediatista que fala o seguinte: não dá para formar um pastor em 6 meses. Eu falo, eu nem pego. Não tem como. Um pastor, por exemplo, comigo, ele vai ficar muito tempo. E eu acho que eu sou novo, eu tenho 15 anos de ministério pastoral. Estou treinando alguns, já treinei outros. Agora, precisa ter tempo, ou não? Tudo na vida cristã leva tempo. Como você ensina uma pessoa a orar? Quando você ensina uma pessoa a pregar? Como você ensina uma pessoa a dar aula na escola bíblica? Como você ensina uma pessoa a cuidar de outras pessoas? Como você ensina uma pessoa a evangelizar, se não dedicando o quê? Tempo. E nessa sociedade contemporânea, as pessoas falam o seguinte: não, o crescimento da igreja é só sair batizando. É mesmo? A gente vai batizar sem nenhum critério, sem uma conversão genuína, porque o batismo traz para nós a visualização da obediência da pessoa em relação a Deus. Quando ela fala o seguinte: olha, sou batizado, eu me identifico com Jesus, Ele é o meu Senhor, e agora então eu preciso entender tudo aquilo que o Senhor me ensinou. E ele vai aprendendo. Agora, como a nossa professora nos ensinou pela manhã, o currículo de Jesus é muito vasto, e eu não tenho tempo hoje para falar sobre ele para vocês, mas eu quero que vocês vejam aí comigo no versículo 20. Ensinem essas pessoas, esses novos discípulos, a obedecerem a algumas ordens, a selecionar. Pia seleciona só as ordens que você deseja, a obedecer a todas as ordens. Aí, por exemplo, Jesus falou sobre criação de filho, Jesus falou sobre ética, Jesus falou sobre família, Jesus falou sobre sociedade, Jesus falou sobre dinheiro, Jesus falou sobre sexo, Jesus falou sobre a carreira profissional, Jesus falou sobre espiritualidade, Jesus falou sobre oração, sobre jejum, Jesus falou sobre tudo aquilo que a gente precisa. E o que nós precisamos entender? Que temos uma vida inteira para cumprir o cronograma de Deus. Quem entra na família de Deus está matriculado nas matérias do discipulado. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E a maturidade cristã, irmãos e irmãs, se dá com muita disciplina, mas também se dá com o tempo. Sim ou não? A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, vai fazendo sentido algumas coisas para nós. Porque o currículo que Jesus coloca para nós é o seguinte: ensine as pessoas. E alguém poderia falar assim: mas ensinar o que, Jesus? Todas as minhas ordens. E aí vem João e vai dizer para nós que se pegássemos todos os livros de todas as bibliotecas do mundo, não daria para contar tudo aquilo que Jesus fez e realizou. Tem pouca coisa ou muita coisa para a gente aprender e estudar? Muita coisa. Muita coisa. Alguém pergunta assim para mim: o que você vai ensinar o resto da sua vida? Vou ensinar Jesus, pregar sobre Jesus. Ele falou: mas não vai esgotar? Eu falei: nunca esgotará. Tem muito ensino aqui, tem muito ensino. Então, completar a missão traz essa ideia para nós de fazer discípulos,
de batizar aqueles que se identificam com Jesus, de ensinar todas as coisas. Agora, dentro da grande comissão, e eu preciso finalizar aqui, a grande promessa é que Jesus estará conosco enquanto nós estivermos na missão. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado, e glórias a Deus por isso. Enquanto eu faço discípulos, eis que estou com você. Eu estou batizando, Jesus está falando, eu estou com você. Você está ensinando alguém, Jesus está falando para você, eu estou com você. Você está passando um momento de dificuldade, de apreensão, de luta, Jesus está falando, a grande promessa do Evangelho é essa, eu estou com você. Lembrando que o nome de Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Não estamos só quando nós estamos cumprindo a missão de Deus. Por isso, não temos medo nesse sentido do futuro. Eu penso humanamente no futuro, mas o que será da Igreja Batista Nova Canaã? Será melhor daqui 10, 15 anos, eu creio, em nome de Jesus. Depende de quem? De Deus? Ou você e eu levantar a mão e falar assim, Deus, conta comigo. Conta comigo porque tem 10 crianças, 15 crianças. Semana passada 20 crianças, 10, 12, 15 adolescentes. E essas crianças, essa nova geração precisam ser o quê? Discipulada. Hoje Murilo e Samuel passaram um tempo comigo lá, né? Tarde inteira. O Murilo olha para mim uma hora e falou, pastor, você que vai me batizar. Eu já fiquei imaginando, falei, Murilinho lá. Isso significa que daqui 10, 15 anos nós estaremos aqui, juntos e unidos com essas crianças, com as novas gerações, para a honra e glória do nome do Senhor. Teremos uma banda, teremos uma orquestra, porque eles estão ensinando, estão aprendendo música. E eles vão namorar e casar. A Natália nem olhou para mim. Amém, Natália? O filho não é seu não, vai casar. Traz outra pessoa. A Esther vai casar, viu? Fiquei, vai, pensando que é só comigo. E a coisa vai avançando. Última coisa. Dia desses uma irmã falou assim para mim, então achei tão bonitinho, foi lá no Central Park, não foi daqui não. Jefferson, eu preciso agradecer a Deus que você é uma bênção, uma bênção. Você pregou uma mensagem, falou nada do que, é mesmo, irmã? Eu falei, mas nem sempre eu fui assim. Ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço, eu conheço a sua mãe. Eu falei, né? Alguns irmãos já estão lembrando quem que é. Eu falei, conheço a sua mãe, ela me falou. E você, irmã, é uma excelente professora de crianças, não é? Sim. Então eu era criança lá no Ministério Infantil, que quando a professora via eu chegando, a professora, eu era insuportável. Aprendi a ler cedo, já entrei na primeira série naquela época, né, com 7 anos lendo, falando à vontade. Era impossível, tinha umas dúvidas lá que ninguém conseguia responder, dar jeito. Ela falou assim, e aí, o que fizeram? Eu não sei o que fizeram, irmã, mas eu estou aqui, louvado seja Deus. Me tornei um discípulo de Jesus, com erros, com falhas, com dificuldades, mas eu sigo a Jesus, olho para Jesus, imito Jesus, e naquilo que eu não consigo imitar de Jesus, eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha oração, amados irmãos, sempre foi essa: que Deus use as minhas qualidades para o louvor da glória dEle, e que Deus tenha misericórdia dos meus pecados e das minhas falhas. Mas eu quero levantar as minhas mãos aos céus e falar assim, Senhor, eis aqui, estou aqui disposto, usa-me como Tu queres, não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas da justiça do Teu nome. Eu quero ser um farol.
Eu quero ser uma ponte. Onde tem destruição, conflito, brigas, separações, que eu seja uma ponte. Que a Nova Canaã seja uma ponte. Que a Nova Canaã seja um farol. Que a Nova Canaã seja um abrigo. E a música que a gente vai cantar agora tem tudo a ver com isso.